Monique Branco, olá, como está? Olá, tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina e, antes de Prazer qualquer é meu. coisa, parabéns. A Obrigada. Monique é uma das vencedoras do Prémio Científico Mário Quarto-Ingraça, que, como sabe, é um prémio atribuído pela Casa da América Latina em parceria com o Banco Santander, e a Monique venceu numa categoria, numa área de tecnologia e ciências naturais, com uma tese chamada Análise Quantitativa da Sustentabilidade para a Terceira Geração de Biocombustíveis, utilizando dados de processo de uma biorefinaria de microalgas. Ora bem, Sim, Monique, sim. este trabalho, segundo julgo saber, foi feito entre a Universidade do Porto e também a Universidade do Rio de Janeiro, resultou de um projeto que foi feito ao ar livre no Chile, mas como esta é uma área que nem toda a gente conhece assim tão bem, se calhar vamos começar mesmo assim pelo princípio e por nos explicar, por outras palavras, o que é que este nome desta tese significa. Pois bem, então, para começar, a questão de microalgas, né? E por que nós escolhemos esses organismos para estudar e ver a possibilidade de produzir biocombustíveis a partir deles. As microalgas são organismos microscópicos, né? É como aqueles que a gente encontra numa piscina suja, aquela água verdinha. Aquela Uhum. também é um tipo de microalga. Então, existem diversos tipos de microalgas e alguns deles têm a capacidade de produzir grande quantidade de óleo. Então, como esses organismos eles se multiplicam muito rápido, né, como a gente pode ver numa piscina, né, que a gente deixa sem manutenção, existe a possibilidade de se utilizar esses organismos para a produção desses produtos, né, já que são organismos que se multiplicam muito, que se podem cultivar em uma diversa, em grandes áreas ou áreas pequenas, ou seja, existe uma diversidade grande de possibilidade de cultivo desses organismos. E o mais importante, eles não competem com a agricultura pelo uso do solo. Uhum. Então, por isso que nós também escolhemos esses organismos, né? Uhum. E por que nós fizemos no Chile a análise experimental? Porque o Chile, ele tem uma quantidade de terra muito diminuta, né? Porque é um país muito fininho. E tem uma costa muito grande. E existe uma grande diversidade de algas marinhas com esse potencial, certo? Então, o que nós quisemos ver? Nós quisemos ver qual seria, né? Primeiro, a possibilidade de se produzir esses biocombustíveis a partir das algas, utilizando aquele cenário, né, com aquela realidade, temperatura e etc. Principalmente os dados econômicos, né, do país, que é um fator muito importante, porque grande parte da tecnologia ela precisa ser feita e desenvolvida no país para que o processo todo consiga ganhar escala e Uhum. consiga ter um preço acessível, né, para chegar no mercado. Esse é o grande problema dessas tecnologias novas. Então, nós estudamos o cultivo desses organismos lá, com todas as variáveis do Chile, e trouxemos essa biomassa, né, essa quantidade de microalgas que nós cultivamos, para ser analisada na Universidade do Porto, né? Então, uma primeira parte foi feita a análise lá e a outra parte foi feita na Universidade do Porto, onde nós analisamos a quantidade de óleo que essas microalgas poderiam produzir. Mas não só isso, né? Como essas microalgas, elas também possuem outros componentes, como, por exemplo, carboidrato, proteína, pigmento. Esses componentes, eles são muito importantes para outras indústrias, né? Pigmento é usado para a indústria farmacêutica, a indústria de alimento. Os carboidratos para também produção de outros tipos de biocombustíveis, como, por exemplo, o etanol. Proteína para alimentação animal, principalmente. Então, como a priori nós já sabíamos que os biocombustíveis eles são caros, né? A produção dele é cara quando comparado com o petróleo, porque o petróleo é muito barato, nós estudamos a possibilidade de utilizar, né, como se fosse uma biorefinaria de petróleo, o potencial completo dessa biomassa, ou seja, extrair tudo que nós poderíamos extrair dela para vender para outros setores que não só o de energia, Uhum. né? Portanto, Então, há um estudo mais alargado que pretende também perceber da viabilidade económica deste sim, processo, sim. é isso?
Exatamente. Então, o produto final da tese foi o quê? Nós fizemos todo esse caminho e o produto final foi analisarmos qual seria a viabilidade econômica e ambiental dessa abordagem, né? Então, nós observamos que produzir só o biocombustível não é viável economicamente, né? Apesar dele ter um impacto ambiental ainda menor que o de petróleo, né? Os combustíveis fósseis, economicamente só ele não é viável porque o petróleo ainda é muito barato, né? Então, se nós utilizarmos a biomassa como um todo, a gente consegue colocar essa, né, trazer, tornar viável economicamente essa produção de biocombustíveis, porque os outros produtos têm um valor alto de mercado, né? Proteína, pigmento tem um alto valor de mercado, né? O ômega 3, ômega 6 também, que é para usado para alimentação. Então, utilizando toda essa abordagem como um todo, a gente conseguiu chegar a um produto final que seria viável, né, para o mercado. Portanto, é um projeto, digamos, académico que não tem ainda uma aplicação prática viável, que não está a ser usado ainda, é isso? Ainda não. As microalgas, elas são usadas comercialmente, né, mas não ainda para a produção de biocombustíveis. Elas são usadas justamente para a produção de produtos para a indústria farmacêutica, para a indústria de alimentos, né, justamente porque os produtos, eles têm um valor maior de mercado. Mas este estudo, desculpa interromper, este estudo que a Monique se propôs fazer com esta tese e esta abordagem de utilização, digamos, maior neste processo de transformação das microalgas, este estudo então tem esta componente de inovação, não é? Que foi o que a Monique trouxe com esta tese. E então, estas características que estudou, muito específicas naquele local, que é o Chile, as ditas características, como disse, as climáticas, as geográficas, tudo isso, verificar-se-iam noutros países ou isso ainda é algo que está por estudar? Não, sim, tem. Na Europa tem alguns grupos que já estão avançados nesse assunto, no sentido de produção não só de biocombustíveis, mas de outros produtos, né? Como eu disse, os biocombustíveis ainda não são viáveis economicamente, só eles. Mas o que é importante sempre é estudar a realidade de cada país, seja o Chile, seja o Brasil, seja Portugal, porque é importante que a tecnologia utilizada e os recursos sejam nacionais, para que a cadeia toda do processo seja viável, né? Seja barateada, a logística seja barateada. E quanto mais próximo a logística, né, de todos os componentes, menos impacto ambiental causa. Então, esses estudos, eles são importantes serem feitos de acordo com a realidade de cada local, né? Então, o que se tem muito na literatura é um estudo geral, né, com dados teóricos, né, de uma determinada... pegou um estudo daqui, um estudo dali e fez um cenário. E avaliou-se a partir desse cenário. Então, existe essa lacuna na literatura de, será que esses dados de cenário, eles são realmente aplicáveis quando se estuda a realidade de um determinado local? Então, essa lacuna também nós quisemos diminuir, né? Tentar diminuir no conhecimento científico. Tem curiosidade em perceber como é que este processo seria realizado noutros países? Sim. Tem curiosidade, a Monique, em perceber? Sim. Sim. Em Portugal nós temos uma grande empresa de microalgas, né? Que ela é muito importante, a I4F. Ela tem uma grande alcance na Europa, né? Eles produzem muitos produtos de microalgas e eles também estão começando essa abordagem de biorefinaria, porque justamente é a que vai agregar valor. Uma coisa interessante da tese é que nós estudamos uma espécie de microalga que é uma diatomácea. O que é uma diatomácea? Ela tem uma carapaça de sílica. E a sílica, ela é grandemente utilizada em painéis fotovoltaicos, em circuitos eletrônicos. Então, nós também utilizamos nós estudamos, né, a possibilidade de purificar essa sílica para direcionar para esse tipo de indústria. E isso é completamente inovador, assim. Pelo menos até então, né, não tinham estudos que utilizavam essa biorefinaria como um dos produtos sendo a sílica, né? Porque é muito interessante porque há todo um potencial que é desconhecido da maioria das pessoas, imagino eu, que não estudam estas áreas, e que ainda assim, para quem estuda,
é um potencial muito grande, pelo que estou a perceber, que ainda pode ser muito estudado e aproveitado, não é? A partir de organismos como microalgas, não é? É muito interessante perceber isso. Que há todo um processo que ainda pode ser realizado, não é, Monique? Estou a ver bem? Exato. E o interessante é que cada espécie pode levar a uma biorefinaria diferente, porque eles têm potencial de produção de bioprodutos também diferentes. Uns produzem um determinado pigmento diferente da outra. Então, o interessante é explorar essas diversas, né, espécies de microalgas que existem, que nós ainda não conhecemos, né, muitas delas. Existem ainda uma quantidade enorme que ainda não foi descrita. E essas diferentes microalgas, elas não, muitas delas, né, não competem pela mesma cadeia ou pelo mesmo desenho de biorefinaria, né? Então, cada uma pode ser explorada no seu potencial real, né? E não necessariamente competir com uma outra, né? Então, ou seja, o legal é essas diferenças e esse potencial, portanto, essas potencialidades todas, ou seja, a Monique está a falar e está assim a abrir os olhos entusiasmada porque gosta mesmo deste assunto que estudou, não é? Eu já percebi foi um projeto interessante para si. Como é que surgiu esta ideia de fazer esta tese? Pois foi uma grande história, né? Eu já trabalhei no Chile, né? Eu já fui assistente lá, como lecturer, né? Que é professora Leitora. assistente, Sim, durante sim. um ano, depois do terremoto de 2010, né? Então teve uma seleção rápida porque eles precisavam de professores nessa época. A professora do departamento tinha ido para um outro projeto, enfim. E aí eu fui trabalhar no Chile, comecei a conhecer as ciências, né, de microalgas e de plantas lá, né? E depois que acabou o meu contrato, eu voltei para o Brasil para iniciar o doutoramento. E aí eu continuei, obviamente, com um contato com o grupo, né, que eu tinha conhecido lá. E surgiu essa oportunidade de fazer esse doutoramento com cotutela na Universidade do Porto, que é a professora Nídia Caetano, que é a minha orientadora na Universidade do Porto, que também é um dos grandes nomes, né, de microalgas, ela e a doutora Teresa Mata. E aí nós fizemos essa parceria, né? E ao longo de várias conversas percebemos que essa microalga que nós escolhemos para estudo tinha esse grande potencial, né? Na verdade, durante o cultivo no Chile, nós cultivamos 3 espécies, mas nós aprofundamos em uma, né, para o desenvolvimento da tese, porque percebemos que realmente ela tinha esse grande potencial e pouco se tinha estudado nessa abordagem, nesse desenho que nós fizemos de biorefinaria. Né? Esta tese está concluída. E agora a Monique, o que é que pretende fazer? Está também relacionado com as microalgas ou vai para outro projeto? Não, então, eu continuei ainda, depois que eu terminei a tese, eu continuei no EPAB, né? Nós continuamos a pesquisa com o tema de microalgas. E hoje eu estou na Alemanha, né? Porque eu tive uma filha no ano passado e o meu marido veio trabalhar aqui. Então eu continuo trabalhando, né, à distância, né? Porque esse ano foi um ano muito difícil. Ainda não consegui voltar para Portugal. Estamos aqui ainda e estamos continuando nesse trabalho. Ou seja, tem muitos trabalhos que a gente está escrevendo ainda, né? Ainda tem frutos brotando desse trabalho, porque geramos muitos dados. E, obviamente, não deu tempo de fazer isso tudo durante a tese. Então, nós ainda estamos preparando trabalho científico, né? Estamos prospectando outros projetos também nessa temática de microalgas e a ideia seria continuar, porque eu vejo muito potencial, né, nesses micro-organismos. Para terminar, Monique, está na Alemanha, é brasileira, esteve no Chile, esteve em Portugal, a estudar uma área muito, muito, muito específica aqui da ciência, da investigação científica. Imagino que tenha ficado contente com este prémio, que este prémio seja um incentivo para continuar a... Diga. Oi.
Esse prêmio, na verdade, é uma consagração, né, de muito trabalho, muito esforço feito assim, não só por mim, né? Então, eu sempre dou crédito também a toda a equipe que trabalhou, porque sozinho a gente não consegue fazer ciência. Então, foi muito trabalho dos meus orientadores, da equipe também, tanto do Chile quanto do Brasil, da professora Nídia, para gerar esses dados, para cultivar as microalgas e trazer biomassa para levar a biomassa para Portugal, enfim. Foi uma logística muito grande e muitas pessoas trabalharam, né, nesse projeto. Então, para mim, é uma honra enorme ter sido reconhecido, né, esse trabalho por esse prêmio que realmente, na verdade, consagra também o início de uma nova trajetória, né? Então, é como se a gente tivesse consagrado o fechamento de um ciclo, né? E iniciado, né, dado a abertura para uma nova trajetória, um novo ciclo. Uhum. Então, E para nessa mim, nova trajetória, e não estamos a falar da sua vida pessoal, estamos a falar no plano científico, Monique, podemos dizer que aquilo que a Monique estudou e esta área de investigação é também uma área importante na medida em que nós vivemos a emergência das preocupações climáticas no país e no mundo, e há todas estas ameaças e todas as abordagens que estão a ser pensadas para ajudar o planeta e ajudar o ambiente, e esta é também uma pequena contribuição sua nesse sentido? Sim, o que mais me motiva é justamente saber que o meu trabalho pode acrescentar um grãozinho de areia, né, para mitigar essa problemática toda de mudança climática e aquecimento global. E principalmente que a gente torne a nossa economia mais verde, né, que a gente torne a nossa economia mais sustentável e que não dependemos somente dos recursos que não são renováveis, né, que não são renováveis dentro das nossas gerações, né? Que o planeta leva muitos anos para produzir. Então, essa é a minha maior motivação, na verdade, né? De tentar deixar um grãozinho de areia para tentar transformar, né, o nosso planeta em um mundo mais sustentável. Né? E a gente utilizar, na verdade, a gente utilizou muito o conceito de economia circular, né? Que é justamente a gente adiar o máximo que pode a geração, não a geração de resíduos, mas aproveitar os resíduos gerados no processo, né? Aumentando o máximo que podemos a vida útil desses resíduos, né? Então, isso é o que mais me motiva, né? Nesse sentido, nesses projetos que envolvem as microalgas. E parece-me uma motivação muito nobre e também me parece um legado muito interessante para deixar um contributo importante para a ciência que é numa pequena escala e que pode depois traduzir-se de facto numa escala muito maior. Monique, muito obrigada, foi um prazer conversar consigo. Que corra tudo bem com a sua investigação. Muito obrigada. Foi um prazer conversar. Parabéns mais uma vez por este prémio. Obrigada. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada.